Bom dia a todos e a todas. Considerando o quórum da presente sessão, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça, na presente data, 30 de setembro de 2019. E peço sobre a proteção e as bênçãos de Deus, exitosos trabalhos e uma boa condução, né, na nossa sessão. Inicialmente, indago sobre a aprovação da ata da sessão anterior, se todos estão de acordo ou tem alguma observação. Todos de acordo? De acordo. Então, aprovada a ata da sessão anterior por este egrégio colegiado. Eu esqueci de cumprimentar nossa secretária, doutora Catarina, nosso corregedor, doutor Luiz Francisco. Dando seguimento aos trabalhos, chamo à pauta o item 1, que se trata do procedimento de gestão administrativa 1921 0378 e 0000997/2019-04. Assunto: proposta de alteração da resolução CPJ PI 03/2018 relativa às atribuições das promotorias de justiça de Picos e São Raimundo Nonato. Relator, Procurador de Justiça Antônio Ivan Silva. E, na presente oportunidade, a apresentação do voto vista desta Procuradora-Geral de Justiça. Então, passo a leitura do voto vista. Ou Vossa Excelência quer fazer alguma observação? Doutor Antônio Ivan. Excelência, o seu voto vista veio apenas acrescentar algo que também não tinha, mas não mudou em nada, ao meu entendimento, e nada opor, sem problema, né? Apenas enriquece mais o meu, porque trouxe novas luzes, devido a após o voto, houve algumas modificações, né? E Vossa Excelência adequadamente colocou tudo nos seus devidos termos, e o relator nada tem a opor, concorda plenamente com esse voto vista, sem problema. Tá. Obrigada. É só esclarecer que o pedido de voto vista, né, só rememorando, ele foi feito em razão da instalação da Secretaria Unificada nos núcleos de Picos, e aí nós oportunizamos aos membros para se manifestarem, e a partir de cada manifestação nós construímos uma nova adequação e redistribuição mais equitativa das atribuições. Assim sendo, eu passo a leitura do voto vista. Todos receberam agora, na sessão, a cópia? Pronto. Excelentíssimos senhoras e senhores procuradores e procuradoras de justiça, membros deste egrégio colégio. Adoto o relatório apresentado pelo eminente relator procurador Dr. Antônio Ivan Silva, lançado às folhas 9 e 20 dos autos, e outrora encaminhado pessoalmente a vossas excelências ao tempo da inclusão do presente procedimento na pauta da sessão ordinária do dia 29 de julho de 2019. Na origem, versam os presentes autos de procedimento de gestão administrativa sobre a proposta apresentada pelo então Procurador de Justiça, Dr. Cleandro Alves de Moura, acerca da alteração das atribuições das promotorias de justiça de Picos, São Raimundo Nonato, Batalha Paulistana e Luzilândia, órgãos de execução que foram afetados pela publicação da Lei Complementar número 239, de 28 de dezembro de 2018, criando 2 promotorias de justiça em Picos, uma promotoria de justiça em São Raimundo Nonato, e extinguindo uma das 2 promotorias de justiça de Batalha, Paulistana e Luzilândia. E aqui eu já peço, venha para retificar na minuta que os senhores receberam, nos considerando, houve um equívoco. O número da lei, né, é 239, e não na minuta. Na minuta da proposta. Ela está... Francine, cadê a minuta? Não é no voto está correta, na minuta.
no considerando da minuta da proposta, tem 128. Aí eu já retifico que houve esse equívoco, é 239. Aí dando continuidade. O procedimento foi instaurado de ofício pelo Procurador-Geral de Justiça em maio de 2019. Voltando aqui agora o voto vista. Terceiro parágrafo. Ocasião em que enviou a este egrégio Colégio de Procuradores de Justiça a minuta da proposta de alteração da Resolução CPJ PI 03/2018, no tocante às promotorias de justiça supramencionadas, constante das folhas 7/16, acompanhada de justificativa. Aos 23 dias de maio de 2019, o procedimento foi remetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, onde foi distribuída ao eminente relator, Procurador de Justiça, Dr. Antônio Ivan Silva. O processo foi incluso na pauta da 29ª sessão ordinária, tendo o procurador-relator apresentado o relatório do processo às folhas 19 e 20, relatando a marcha processual e a justificativa apresentada. Iniciada a votação, pedi vista no intuito de analisar detidamente a proposta outrora apresentada. Em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, determinei a abertura de prazo aos titulares e membros que estavam respondendo pelas promotorias de justiça de Picos para apresentarem manifestação sobre a proposta de atribuições apresentada. Assim, os promotores de justiça Ari Martins Alves Filho, Gerson Gomes Pereira, Maurício Verdejo Gonçalves Júnior e Taniele Rodon Tussá e Maurício Gomes de Souza apresentaram cada um suas manifestações sobre a proposta apresentada, as quais constam dos autos as folhas 23 e 39. Cumpre ressaltar que foi oportunizada a minuta proposta ao referendo da Comissão Permanente de Revisão de Atribuições, né, na pessoa da doutora Raquel Normando. Perfeito, perfeito. Tive acesso e monocraticamente, né, me posicionei-me dentro do processo. Pronto. Da forma como Vossa Excelência está falando. Perfeito, agradeço, doutora Raquel. Que, por sua vez, concordou na íntegra com a distribuição das atribuições ora proposta. Destaco ainda a soberania do Colégio de Procuradores de Justiça para decidir em matéria de atribuição das promotorias de justiça, competência prevista no artigo 33, parágrafo 2º da Lei Complementar número 12/93, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, estabelecendo que as atribuições devem ser definidas mediante resolução do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. Se não, vejamos, artigo 33. As promotorias de justiça são órgãos da administração do Ministério Público, com serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe foram cometidas. Parágrafo 1º. As promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Destarte, após a oitiva dos interessados e análise dos dados apresentados, passo a apresentar a proposta de alteração das atribuições na forma de quadro comparativo, demonstrando em síntese o objeto de alteração, artigo por artigo, da Resolução número 03/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu vou lendo e fazendo um paralelo com a redação atual e a nossa proposta. Artigo 21, atual proposta. A comarca de Picos contará com 2 núcleos de promotoria de justiça, assim divididos. Inciso 1, Núcleo de Promotoria de Justiça Cíveis, integrado pela 1ª, 2ª e 3ª Promotoria de Justiça, totalizando 3 promotorias de justiça. Inciso 2, Núcleo de Promotoria de Justiça Criminais, integrado pela 4ª, 5ª e 6ª Promotoria de Justiça, totalizando 3 promotorias de justiça. Esse artigo ele cuida da composição do núcleo criminal e cível de Picos.
A nossa proposta relativa a esse artigo. O inciso 1. Núcleo de Promotoria de Justiça cíveis, integrados pela primeira, segunda, terceira e sétima, né, que é essa alteração, promotorias de justiça, totalizando 4 promotorias de justiça. Inciso 2. Núcleo das Promotorias de Justiça criminais, integrado pela quarta, quinta, sexta e oitava promotorias de justiça, totalizando 4 promotorias de justiça. Nova redação. Ou seja, alterado para incluir a sétima e a oitava, que foram criados por aquela lei, né, a 239, né, mas agora são promotorias mesmo, de atribuição mesmo para este colegiado. Nesse caso, aumentaram duas promotorias, a criação. A cada um dos núcleos. Exatamente. Artigo 26, a redação atual. A comarca de São Raimundo Nonato contará com um núcleo de promotoria de justiça integrado pela primeira, segunda e terceira promotoria de justiça e pela promotoria regional. Artigo 16, a proposta. A comarca de São Raimundo Nonato contará com 2 núcleos de promotoria de justiça, assim divididos. Nova redação. Inciso 1, núcleo de promotoria de justiça cíveis, integrados pela segunda e terceira promotoria de justiça, totalizando 2 promotorias de justiça. Inciso 2, núcleo de promotoria de justiça criminais, integrado pela primeira e quarta promotoria de justiça, totalizando 2 promotorias de justiça. A explicação é que, com a criação de mais uma promotoria de justiça em São Raimundo Nonato, a cidade passa a ter 2 núcleos, um cível e um criminal. Artigo 28. Na comarca de José de Freitas, Correntes, Altos, Barras, Batalha, Esperantina, Paulistana, Pedro II, Piracuruca, Valença do Piauí, União, Uruçuí, Luzilândia, São João do Piauí e São João do Piauí, haverá em cada um núcleo das promotorias de justiça. Esse artigo ele trata da composição do núcleo, cuja comarca possua 2 promotorias de justiça. A proposta agora do artigo 28. Nas comarcas de José de Freitas, Correntes, Altos, Barras, Esperantina, Pedro II, Piracuruca, Valença do Piauí, União, Uruçuí, São João do Piauí, haverá em cada um núcleo das promotorias de justiça. Nova redação. E a justificativa é: considerando a extinção de uma das promotorias de justiça de Batalha, Paulistana e Luzilândia. Estas foram excluídas do referido artigo. Agora só é uma promotoria. Eram 2 e agora é uma promotoria única. Doutora Carmelina, até agora foi excelente essa mudança, viu? São Nonato, melhorou. Exato. Nós tivemos até uns debates aqui, o doutor se zangou até comigo, mas viu que melhorou, essa mudança foi excelente. E só ganhou a comarca de São Nonato, excelente. Paulistana com 2, Luzilândia com 2, Batalha com 2. Realmente foi atento. Parabéns. As únicas que foram extintas foi Batalha, Paulistana e Luzilândia. Por também aquela lei do final do ano, 239. Sim. Nós já estamos interiorizando as secretarias, a instalação. Dando continuidade, artigo 42, redação atual. Primeira Promotoria de Justiça, a linha A, atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de probidade administrativa e do patrimônio público, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, consumidor e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não esteja nas atribuições específicas
de outra promotoria. Doutora Carmelina, só uma questão de ordem. Esse 42 diz respeito a qual comarca? Acho que Teresina, né? Não, é da... Esqueci de Artigo botar 42, aí passa logo para a primeira promotoria, mas nós estamos tratando de qual comarca aí, por favor? Só um minutinho. Núcleo civil de promotoria de Picos, justiça de exatamente. Picos, né? Tá bom. Exatamente. Tudo bem, muito Núcleo obrigado. civil de Picos. Esclarecido, muito obrigado. A linha B, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados nas matérias afetas à sua atribuição. A linha C, requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar. A linha D, promover ações cíveis e criminais e medidas tendentes à responsabilização de ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas na administração pública estadual e municipal, direta, indireta ou fundacional e fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições. A linha F, participar das audiências judiciais cíveis pertinentes aos feitos de sua atribuição e, a linha G, implantar projetos sociais. Pela redação atual, tem atribuição para atuar em matéria de probidade administrativa e do patrimônio público, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, consumidor e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não estejam nas atribuições específicas de outra promotoria. A proposta atual. Artigo 42, inciso 1, Primeira Promotoria de Justiça. Atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de probidade administrativa, do patrimônio público, histórico e cultural, fundações e terceiro setor e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não estejam nas atribuições específicas de outra promotoria. Nova redação. A linha B, atuar nos processos cíveis comuns que não estejam de atribuição específica que não sejam de atribuição específica de outras promotorias de justiça de forma concorrente e por distribuição equitativa com a 7ª Promotoria de Justiça. Nova redação. A linha C, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados nas matérias afetas à sua atribuição. Nova redação. A linha D, requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição, esgotando-se sua atuação com o oferecimento da denúncia. Nova redação. A linha E, promover ações e medidas cíveis e criminais tendentes à responsabilização de ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas na administração pública estadual e municipal, direta, indireta ou fundacional. E, nova redação. A linha F, fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições. Nova redação. A linha G, participar das audiências judiciais cíveis junto ao juízo da primeira vara e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição. Nova redação. A linha H, implantar projetos sociais. A ser acrescentado. A justificativa passa a atuar em matéria de probidade administrativa, do patrimônio público, histórico e cultural, fundações e terceiro setor e demais matérias de interesse coletivo e difuso que não estejam nas atribuições específicas de outra promotoria. Passa também a atuar nos processos cíveis residuais, concorrente com a 7ª Promotoria de Justiça. E passa a atuar nas audiências judiciais cíveis junto ao juízo da primeira vara. Artigo 42, inciso 2º. Segunda Promotoria de Justiça, a linha A redação atual. Atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude. Atuar de forma concorrente por distribuição equitativa com a 3ª Promotoria em matéria de direito de família, sucessões e interdições. Instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis,
receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos em matéria de infância e juventude e de direito de família, esta última de forma concorrente com a terceira promotoria. A linha D, requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar. A linha E, fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições. A linha F, participar das audiências judiciais cíveis nos feitos de sua atribuição e, conforme a escala, na matéria em que tiver atribuição concorrente com a terceira promotoria de justiça, assim como nos procedimentos pertinentes a atos infracionais e, a linha G, implantar projetos sociais. Pela redação atual, atua em matéria infância e juventude e atua de forma concorrente com a terceira promotoria em matéria de direito de família, sucessões e interdições. A proposta para a nova redação, artigo 2º, inciso 2. Segunda Promotoria de Justiça. A linha A. Atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, incluindo atos infracionais. Nova redação. A linha B. Atuar de forma concorrente por distribuição equitativa com a terceira Promotoria de Justiça na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos relativa a direito de família, sucessões e ausentes. Nova redação. A linha C. Instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos nas matérias descritas na linha A e de forma concorrente, por distribuição equitativa nas matérias descritas na linha B com a terceira Promotoria de Justiça. Nova redação. A linha D. Requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição, esgotando-se sua atuação com o oferecimento da denúncia. Nova redação. A linha S é alteração. A linha F, participar das audiências judiciais cíveis junto à terceira vara de Picos e das extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição. A linha G, participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 4ª, 7ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. Nova redação. A linha H, implantar projetos sociais acrescidos. Pois eu peço desculpa, é 4ª, 5ª e 8ª. Tá certo. Ainda bem que a senhora estava atenta, né? Sim. Fica a redação anterior. Porque, fazer atendimento ao público. Não, doutora. Ele fica, porque ele não houve alteração, aí ele permanece. É porque aqui a gente faz as alterações como ou uma nova redação ou acréscimo. E a linha E, ela vai ficar intocada, ela vai permanecer do jeito que ela está vigente. Vai. Quando o colégio aprovar, nós vamos adaptar a resolução vigente. Aí ela vai permanecer, a linha E. Doutora Carmelina, eu só tô até por questão de sistemática, de legislação, eu queria indagar o seguinte. Sim. Até mesmo de vocabulário, de sistemática, de organização do texto. Sim, doutor. Porque o artigo 42, ele trata especificamente do núcleo de Picos, de Promotoria de Justiça de Picos, núcleo cível. Sim. Núcleo cível.
E eu percebo que aí esse núcleo civil, ele atua também em matéria de natureza criminal, requisitando a instauração de inquéritos. Então não seria propriamente um núcleo civil, mas é um misto, né? Deixa eu trazer a informação, doutor Osaías, e foi muito pertinente essa pergunta do senhor. Na época da aprovação da resolução 03, aqui por esse colegiado, inclusive a partir das recomendações da correição em 2017, todas as promotorias que atuam no direito difuso, tanto no interior como na capital, hoje elas têm atribuições para, naqueles procedimentos o procedimento extrajudicial, que elas atuam, por exemplo, o inquérito civil. Se dali o promotor vislumbrar a ocorrência de crime e ele já tiver elementos suficientes, ele oferece a denúncia. Ou então ele pode requisitar à polícia a instauração de inquérito policial. Aí ela já contempla todas as promotorias da capital e do interior. Isso já está na 03. Tá. Já é assim. Nós não estamos inserindo essa nova atribuição. No primeiro estudo que nós fizemos, acerca da resolução 03, nós detectamos problemas no meio ambiente, que tinha instaurado vários procedimentos administrativos, inquéritos civis, e na hora o promotor, não, eu não posso ir para o âmbito penal, porque é crime, porque eu estou no civil. Aí nós fizemos essa proposta na época, porque ele tem todo o trabalho de instruir, de apurar, e na hora o outro não conhece e vai denunciar. Isso já consta, essa nova atribuição, ela já consta desde a 03. Inclusive, existe uma recomendação do Conselho Nacional para que exatamente, visando otimizar os trabalhos e facilitar, já que o promotor ele já está numa investigação sobre aquele fato. Não, porque o estranho é porque essa divisão dos núcleos, ela foi feita tendo como critério a natureza das demandas, né? Mas já foi, Aí núcleo, geralmente quando a gente fala núcleo civil, aqui por exemplo, no segundo grau, nós temos o núcleo das procuradorias cíveis. E temos o núcleo das... Eu estou só fazendo aqui tentando fazer uma simetria, né? Aqui no segundo grau... Seria bom, né, que colocasse o celular. Já ouvi vários celulares aqui, no silencioso, para não atrapalhar o andamento da. Então, no segundo grau a gente vê nenhum procurador de justiça do núcleo civil em nível de segundo grau, ele atua em processo de natureza criminal, nem de forma alguma, porque a natureza da atribuição é totalmente diferente. Sim. E vice-versa. Os procuradores de justiça do núcleo criminal, eles tratam de matéria criminal. Então, eles não vão tratar de matéria. Se um processo for distribuído para lá, qualquer matéria de natureza civil for para o núcleo criminal, ele não vai atuar. Né? Também não, complementando, agora, doutor Osaías, é porque aqui se trata da atuação extrajudicial. São nos inquéritos civis, nos procedimentos preparatórios. Processo de interesse difuso. São os extrajudiciais, e aí nós não temos essa realidade no segundo grau. Não pode nem investigar, só fiscal da ordem pública. Diga, doutora Clotilde. Investiga o procurador-geral. Ela diz assim: requisitar a instalação de inquérito policial, oferecer denúncia nos procedimentos judiciais em que atuar, recebido por distribuição, esgotando a sua atuação o oferecimento da denúncia. A senhora podia me explicar o que é isso? É o seguinte, o promotor, porque justamente... porque o do núcleo criminal passa a atuar aí agora. Exatamente. A partir do momento, se ele já tiver as peças de informação e entender que já é viável ele oferecer a denúncia, ele oferece a denúncia. Agora, o promotor do criminal é quem vai acompanhar todo aquele processo, até para facilitar nas audiências, na instrução. Então, ele esgota a atuação dele
até o oferecimento da denúncia. Porque a essência dele é cível. O criminal ele vem como um acessório, né? A partir Muito de estranho. Eu estou estranhando isso. Agora ele já está adotado Mas é estranho. em toda a resolução 03. Não, mas veja bem. Não, é meu posicionamento, eu entendo. Tá. Quando o Ministério Público diz assim, esgotou com o oferecimento da denúncia, ó, então, se ele não tem atribuição criminal, se ele tem atribuição para oferecer a denúncia, consequentemente ele poderia ter para seguir. Não é que ele está vinculado no direito penal, não existe a história da vinculação, mas, de repente, o outro promotor de justiça que vai pegar tem um problema, lá são poucos, suspeito, impedido, e aí? Aí ele não, eu não posso pegar isso aqui porque eu estou proibido. Então, essa redação não devia permanecer, termina alterar. Tem um ato da substituição legal. É um ato que, no meu entendimento, é um ato que vai... É uma resolução. Pois doutor... Sim, minha filha, pois foi aprovado, graças a Deus que foi, Catarina. Eu quero dizer que isso aqui, qualquer cristão que entenda direito, vê que o negócio não está muito, não é razoável. Porque vai ter problema, doutora, que lá são poucas pessoas. Doutora Clotilde, essa resolução, dessa forma, ela já vem desde 2018 sendo aplicada dessa forma. E assim, nenhum dos colegas, ninguém nunca reclamou. Então tá bom. Tanto na capital como no interior. E foram ouvidos também. Foram então, todos ouvidos. Eu li aqui na parte do relatório. Está todos de acordo. Então, ótimo. Então... Doutora Clotilde, na época, no início dessa resolução, a primeira providência que nós tomamos foi encaminhar um ofício a todos os promotores para que eles fornecessem, emitissem dados circunstanciados, suas opiniões a respeito. E agora todos também concordaram com esse fato. E agora também, nessa construção das atribuições de PICos, nessa revisão, todos também foram ouvidos. Então, só esclarecendo, né, permanece a atribuição em matéria de infância e juventude, incluindo atos infracionais, e passa a atuar de forma concorrente por distribuição equitativa com a terceira Promotoria de Justiça em matéria de família, sucessões e ausentes, excluindo os interditos. Participa das audiências judiciais cíveis junto à terceira Vara de Picos e das extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição. Passa a dividir as audiências relativas aos atos infracionais conjuntamente com a 4ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. Vamos agora para o artigo 42, a redação atual. Essa distribuição equitativa, aqui só mudou a redação, então não estava sendo equitativa, é? Já estava. Na redação, a senhora só está mudando a distribuição equitativa, a palavra é essa. Então quer dizer que lá não estava sendo equitativa? Deixa eu dizer aqui. Atuar de forma concorrente com a terceira. Não, eu estou na terceira, doutora. Peraí. Distribuição equitativa. Pois é, a pergunta não tem, né? Não, aqui é a justificativa. Não, já tinha. Já tinha, né? Eu só reforcei aqui na justificativa. Obrigada, tá bom. Artigo 2º, inciso 3º. Terceira Promotoria de Justiça, né? Coluna aqui da esquerda, redação atual. A linha A, atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de saúde, idosos, educação, incluindo a tutela coletiva e difusa que não seja atribuição específica de outra promotoria. A linha B, atuar de forma concorrente por distribuição equitativa com a 2ª Promotoria em matéria de direito de família, sucessões e interdições, tendo inclusive atribuição para requisitar investigação policial e oferecer denúncias naqueles casos que investigar. A linha C, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados, observando-se as alíneas anteriores no tocante à distribuição. A linha D, requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar. A linha E,
fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições. A linha F, participar das audiências judiciais cíveis nos feitos de sua atribuição e, conforme a escala, na matéria em que tiver atribuição concorrente com a 2ª Promotoria de Justiça. E a linha G, implantar projetos sociais. Parágrafo único. As atribuições para atuação nos feitos em trâmite nos juizados especiais cíveis permanecem com a 3ª Promotoria de Justiça. A explicação. Pela redação atual, tem atribuição em matéria de saúde, idosos, educação. Atua de forma concorrente com distribuição equitativa com a 2ª Promotoria em matéria de direito de família, sucessões e interdições. Vamos agora à leitura do artigo 42, inciso 3º, 3ª Promotoria de Justiça, a atual proposta. A linha A. Atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de cidadania e direitos humanos, idosos e educação, exceto em matéria de saúde. Nova redação. Atuar de forma concorrente por distribuição equitativa com a 2ª Promotoria na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, relativo a direito de família, sucessões e ausentes. A linha C. Atuar na tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, relativa às interdições. Nova redação. A linha D. Atuar nos feitos dos juizados especiais cíveis. Nova redação. A linha E. Instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícito nas matérias de suas atribuições. Nova redação. A linha F, requisitar a instauração de inquérito policial ou oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição, esgotando sua atuação com a requisição ou oferecimento de denúncia. Nova redação. A linha G, fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições. Nova redação. A linha H, participar das audiências judiciais cíveis junto ao juiz auxiliar cível de Picos e extrajudiciais relativos aos feitos de sua atribuição. E, acrescido, a linha I, implantar projetos sociais. Acrescido também. A justificativa passa a atuar em matéria de cidadania e direitos humanos, idosos e educação, exceto em matéria de saúde. Passa a atuar de forma concorrente com a 2ª Promotoria em direito de família, sucessões e ausentes. Passa a atuar exclusivamente em matéria de interdições. Permanece a atuação nos feitos dos juizados especiais cíveis e participa das audiências judiciais cíveis junto ao juiz auxiliar cível de Picos. O artigo 42. Doutora Carmelina, só uma explicação. Nessa nova redação, o artigo 42, a linha E, ao término, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos nas matérias de sua atribuição ou suas atribuições? Suas atribuições. Suas atribuições, né? Aqui está no... Pronto, perfeito. Suas atribuições. O artigo 42 trata de uma das novas promotorias, né, que foi criada em Picos. Inciso 4. 7ª Promotoria de Justiça. Acrescido. A linha A. Atuar na tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de saúde, meio ambiente, consumidor e registros públicos. Acrescidos. A linha B. Atuar nos processos cíveis comuns que não sejam de competência de outras promotorias de justiça, de forma concorrente por distribuição equitativa com a 1ª Promotoria. Acrescido. A linha C, instaurar e instruir procedimentos preparatórios, inquéritos civis, receber notícias de fato e demais peças de informação, promovendo as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para apurar e reprimir ilícitos praticados nas matérias afetas à sua atribuição. Ou então, as suas atribuições, né? Acrescido. A linha D, requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos extrajudiciais em que atuar, recebidos por distribuição, esgotando-se sua atuação,
com a requisição de inquérito ou oferecimento da denúncia. Acrescido. A linha E. Fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições. Acrescido. F. Participar das audiências judiciais cíveis junto ao juízo da segunda vara e extrajudiciais relativas aos feitos de suas atribuições. Linha G. Implantar projetos sociais. Acrescido. Parágrafo único. As promotorias de justiça do núcleo cível podem substituir-se em audiências cíveis desde que haja compatibilidade de horário. Acrescido. A nova promotoria de justiça, a justificativa, vai atuar em matéria de saúde, meio ambiente, consumidor e registros públicos. Atuar nos processos cíveis residuais de forma concorrente com a primeira promotoria de justiça e participar das audiências judiciais cíveis junto ao juízo da segunda vara de Picos. Pode estudar isso. A redação atual do artigo 3º, inciso 1, relativa à 4ª Promotoria de Justiça. 43. A linha A. Atuar por distribuição nos processos criminais de natureza comum, de forma concorrente com a 5ª e 6ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade na distribuição, exceto aqueles de atribuição específica mediante compensação. A linha B. Atuar de forma concorrente com a 5ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade nos processos criminais relativos ao Tribunal do Júri, entorpecentes e crimes de violência doméstica, mediante compensação. A linha C. Atuar nas medidas cautelares criminais na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante, de forma concorrente com a 5ª Promotoria e 6ª Promotoria, observando-se o disposto nas alíneas A e B. A linha D. Receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições, descritas na linha A e B, assegurada equitatividade em relação à 5ª e 6ª Promotoria de Justiça, exceto aqueles de atribuições específicas mediante compensação. A linha E. Fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições ou àqueles processos judiciais e extrajudiciais que atuar. A linha F. Participar de audiências judiciais, prioritariamente na 4ª Vara Criminal, excetuando-se a participação nas sessões do Tribunal do Júri que ocorrerão por prevenção. E a linha G. Implantar projetos sociais. Pela redação atual, atua de forma concorrente com a 5ª Promotoria de Justiça nos processos criminais relativos ao Tribunal do Júri, entorpecentes e crimes de violência doméstica. Atua nos processos criminais de natureza comum de forma concorrente com a 5ª e a 6ª Promotorias de Justiça. Participa de audiências judiciais, prioritariamente na 4ª Vara Criminal. E agora a nossa proposta. Artigo 43, inciso 1. 4ª Promotoria de Justiça. A linha A. Atuar nos processos criminais relativos à violência doméstica e entorpecentes, de forma concorrente com a 8ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade mediante compensação. Nova redação. A linha B. Atuar por distribuição nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 5ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade mediante compensação. Nova redação. A linha C. Atuar nas medidas cautelares criminais, na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, nos termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante relativos à violência doméstica e entorpecentes e nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 5ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça, observando-se o disposto nas alíneas A e B. Nova redação. A linha D. Receber notícia de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas nas alíneas A e B, assegurada a equitatividade em relação à 5ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça, exceto aqueles de atribuições específicas mediante compensação. Nova redação. A linha E. Não houve alteração. A linha F. Atuar.
Atuar nas audiências judiciais junto ao juízo da 4ª Vara Criminal. A linha G, participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. Nova redação. A linha H, implantar projetos sociais acrescidos. A justificativa. Passa a atuar nos processos criminais relativos à violência doméstica e entorpecente de forma concorrente com a 8ª Promotoria de Justiça. Passa a atuar nos processos criminais de natureza comum de forma concorrente com a 5ª, 6ª e 8ª Promotorias de Justiça. Continua atuando nas audiências judiciais junto ao juízo da 4ª Vara Criminal. Passa a participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. Artigo 43, inciso 2, que cuida da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Picos. A linha A. Atuar por distribuição nos processos criminais de natureza comum, de forma concorrente com a 4ª e 6ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade na distribuição, exceto aqueles de atribuição específica mediante compensação. A linha B. Atuar de forma concorrente com a 4ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade nos processos criminais relativos ao Tribunal do Júri, entorpecentes e crimes de violência doméstica, mediante compensação. A linha C. Atuar nas medidas cautelares criminais na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante de forma concorrente com a 4ª Promotoria e 6ª Promotoria, observando-se o disposto nas alíneas A e B. Linha D. Receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas na linha A e B, assegurada a equitatividade em relação à 4ª e 6ª Promotorias de Justiça, exceto aqueles de atribuição específicas, mediante compensação. A linha E. Fazer atendimento ao público relativos às suas atribuições ou aqueles processos judiciais e extrajudiciais que atuar. A linha F. Participar de audiências judiciais, prioritariamente na 5ª Vara Criminal, excetuando-se a participação nas sessões do Tribunal do Júri que ocorrerão por prevenção e, a linha G, implantar projetos sociais. Atua, assim, de forma concorrente com a 4ª Promotoria de Justiça nos processos criminais relativos ao Tribunal do Júri, entorpecentes e crimes de violência doméstica. Pela redação atual, tem atribuição nos processos criminais de natureza comum de forma concorrente com a 4ª e 6ª Promotorias de Justiça. Participa de audiências judiciais, prioritariamente na 5ª Vara Criminal, excetuando-se a participação nas sessões do Tribunal do Júri. A nossa proposta relativa ao artigo 43, inciso 2, que cuida da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Picos. Inciso 2, 5ª Promotoria de Justiça. A linha A. Atuar nos processos criminais relativos a crimes dolosos contra a vida. Nova redação. A linha B. Atuar de forma concorrente com a 4ª, 6ª e 8ª Promotoria de Justiça nos demais processos criminais, assegurada a equitatividade mediante compensação. Nova redação. A linha C. Atuar nas medidas cautelares criminais na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante, relativa às atribuições descritas na linha A e B. Nova redação. A linha D. Receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas nas alíneas A e B, assegurada a equitatividade em relação à 4ª, 6ª e 8ª Promotorias de Justiça, exceto aqueles de atribuições específicas, mediante compensação. Nova redação. A linha E sem alteração. A linha F. Atuar em audiências judiciais vinculadas às matérias de sua atribuição perante o juízo da 5ª Vara. A linha G. Participar das audiências relativas aos autos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 4ª e 8ª Promotorias de Justiça,
prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça sempre que houver compatibilidade com o horário das audiências designadas. Nova redação. A linha H, implantar projetos sociais. A nossa proposta. A referida promotoria passa a atuar nos processos criminais relativos a crimes dolosos contra a vida, atuar de forma concorrente com a 4ª, 6ª e 8ª Promotorias de Justiça nos processos de natureza comum, atuar em audiências judiciais vinculadas às matérias de suas atribuições perante o juízo da 5ª Vara. Participa das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 4ª e 8ª Promotoria de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. A redação atual do artigo 43, que cuida da 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Picos. Inciso 3º, 6ª Promotoria de Justiça. A linha A, atuar nos processos criminais relativos à execução penal, segurança pública, controle externo da atividade policial e do juizado especial criminal. B, atuar por distribuição nos processos criminais genéricos de forma concorrente e assegurada a equitatividade em relação à 4ª e 5ª Promotoria de Justiça, exceto aqueles de atribuições específicas mediante compensação. A linha C, atuar nas medidas cautelares criminais em fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante, relativo às suas atribuições descritas nas alíneas A, e por distribuição nos crimes comuns, assegurada a equitatividade em relação às 4ª e 5ª Promotorias de Justiça, exceto aquelas de atribuições específicas mediante compensação. A linha D, receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas na linha A e, por distribuição, nos crimes comuns, assegurada a equitatividade em relação às 4ª e 5ª Promotorias de Justiça, exceto aquelas de atribuições específicas mediante compensação. A linha E, atuar na defesa judicial e extrajudicial dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos atinentes à segurança pública. F, receber notícia de fato, instaurar procedimento investigatório e adotar as medidas judiciais e extrajudiciais relacionadas aos crimes de tortura. A linha G, fazer atendimento ao público relativos às suas atribuições ou àqueles processos judiciais e extrajudiciais que atuar. A linha H, participar de audiências judiciais, prioritariamente no Juizado Especial Criminal e das audiências presididas por juízo auxiliar I. A linha I, implantar projetos sociais. Pela redação atual, tem atribuição nos processos criminais relativos à execução penal, segurança pública, controle externo da atividade policial e do Juizado Especial Criminal. Atua por distribuição nos processos criminais genéricos, de forma concorrente com a 4ª e 5ª Promotoria de Justiça, atua em matéria de segurança pública, atua nos crimes de tortura e participa de audiências judiciais, prioritariamente no Juizado Especial Criminal e das audiências presididas por juiz auxiliar. Agora vamos para a leitura da nossa proposta. Artigo 43, inciso 3º, 6ª Promotoria de Justiça. A linha A, sem alteração. A linha B, atuar por distribuição nos demais processos criminais de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 8ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade mediante compensação. Nova redação. A linha C, atuar nas medidas cautelares criminais na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e autos de prisão em flagrante, relativo às atribuições descritas nas alíneas A e B. A linha D, receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas na linha A e B, assegurada a equitatividade em relação às 4ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça, exceto aqueles de atribuições específicas mediante compensação. Nova redação.
A linhas E, F, G, sem alteração. A linha H, atuar em audiências judiciais no Juizado Especial Criminal. Nova redação. A linha I, sem alteração. Permanece no tocante à justificativa. Permanece a atribuição nos processos criminais relativos à execução penal, segurança pública, controle externo da atividade policial e juizado especial criminal. Eu queria perguntar, doutora Carmelina, ele é de execução penal, mas aqui na redação só faz esse, a senhora diz, permanece, mas quando a senhora colocou as atribuições aqui, você disse que atuar por distribuição dos processos criminais de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 8ª. Consequentemente, tira ele da execução. Não, peraí. Ele atua, atualmente ele é da execução penal. Aí quando a senhora diz, permanece a atribuição dos processos criminais relativos à execução, nesse parágrafo aqui a senhora diz que ele vai atuar por distribuição dos processos concorrentes com a 4ª, 5ª e 8ª. Ou seja, quando você disse que é da execução penal, foi só nesse item aqui. Mas aqui na redação não diz. Como é, doutora? Eu não compreendi, ó. Não, minha filha. Eu já ia fazer a pergunta, presta atenção, eu já ia fazer a doutora Carmelina, estou acompanhando perfeitamente. Porque um promotor do interior, eu sei, doutora Vanessa, promotor do interior, uma cidade como Picos, consequentemente ele tem que ser específico da execução penal. Não existe a comarca daquela, o doutor Ivan sabe, o índice de criminalidade lá em cima. Jamais ele tem que ter uma específica da execução para acompanhar o sistema prisional como um todo, que é um sistema eminentemente falido, nós sabemos. Agora, quando diz aqui, graças a Deus, que a senhora diz, permanece a atribuição dos processos criminais relativos à execução penal, mas não tem uma especificidade, ou seja, acabou. Ele vai distribuir com a 4ª, 5ª e 8ª. É estranho isso. Picos é com Paraíba e Teresina. Tem que ter um promotor só específico da execução penal. Isso não existe. Doutora, deixa eu só fazer o esclarecimento. Diga. Na redação atual, a linha A, atuar nos processos criminais relativos à execução penal. Não altera. Não altera. Graças a Deus. Ele continua com exclusividade nessas matérias. Graças a Deus. Porque a senhora disse bem aqui, permanece a atribuição. Mas aí diz a execução penal, segurança e controle. Permanece. Pois é, porque não houve alteração. Eu fiquei tão preocupada com essa parte que eu vim acompanhando aqui. A única preocupação, porque Pix, o doutor Ivan sabe. Porque morou lá, foi promotor lá. E o povo que sabe que acompanha. Ela permanece com exclusividade. Graças a Deus. Pronto, minha dúvida era essa, tirei. Então, dando continuidade, né? Onde foi que eu parei? Só repetindo, permanece a atribuição exclusiva nos processos criminais relativos à execução penal, segurança pública, controle externo da atividade policial e do juizado especial criminal. Passa a atuar nos processos criminais genéricos de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 8ª. Permanece a atribuição de segurança pública e permanece a atribuição nos crimes de tortura. E ele vai participar de audiências judiciais no Juizado Especial Criminal. Artigo 43, né, não existia na redação atual, que é relativo a uma promotoria nova. Então, vamos para a proposta das novas atribuições, dessa também nova promotoria. Artigo 43, inciso 4º, cuida da 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Picos. Inciso 4º. É porque é o mesmo artigo. Exato. Não, tranquilo. Já foi até bom porque esclareceu. A linha A, atuar nos processos criminais relativos à violência doméstica e entorpecente de forma concorrente com a 4ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade mediante compensação acrescida. A linha B, atuar por distribuição nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 6ª Promotoria de Justiça, assegurada a equitatividade mediante compensação acrescido. A linha C,
atuar nas medidas cautelares criminais, na fase do inquérito policial, nos inquéritos policiais, termos circunstanciados e auto de prisão em flagrante relativos à violência doméstica e entorpecentes e nos demais processos criminais de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça, observando-se o disposto nas alíneas A e B, acrescido. A linha D, receber notícias de fato, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas na linha A e B, assegurada a equitatividade em relação à 4ª, 5ª e 6ª Promotoria de Justiça, exceto aquele de atribuições específicas mediante compensação, acrescido. A linha E, fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições ou aqueles processos judiciais e extrajudiciais que atuar, acrescido. A linha F, atuar nas audiências judiciais junto ao juízo auxiliar da 4ª Vara Criminal. A linha G, participar das audiências, aqui eu vou botar acrescido na linha F, né, que ele não constou. F, no final, né, AC. É AC que não tem, não existe. G, participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 4ª e 5ª Promotoria de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. Doutora Carmelina, eu queria fazer uma pergunta que eu queria... Já, em quais vários todos os artigos ela aparece, a 2ª, sempre participando de tudo, sempre que não tiver compatibilidade. Ou seja, a função da 2ª, ela é cível, né? E por que ela está em todos os artigos? Nós observamos aqui, já vimos vários. Ela sempre está aqui. Participação da 2ª Promotoria, sempre que houver compatibilidade de horário nas audiências designadas. Ou seja, é como se ela fosse a volante. Essa moça aqui, quem é essa titular? A 2ª é a doutora Itaniele. Pô, minha filha, pois ela está aqui na redação nova, ela está em todas. Se nós observarmos, eu venho observando isso desde o início da sua leitura. Ela está em todas. Ela está concorrendo a tudo. Participar de tudo quando houver completado de horário. Ou seja, ou sobrecarregaram ela demais ou deixaram ela na função que ela não vai. Como é que ela vai participar de tudo? Aqui está, inclusive, doutora, quando houver compatibilidade. Sim, mas por que aí ela não pode? Se ela está em júri, ela não pode estar aqui sempre. Ela é do ato infracional. Deixa eu só prestar esclarecimento. Eu quero saber. Ela atua principalmente no ato infracional. Inclusive, essa redação foi construída a partir de um consenso entre eles. E ela solicitou, na manifestação dela, que, na medida do possível, ela gostaria de ficar para a realização das audiências. Então, sempre que houver compatibilidade de horário, na forma que está construída a redação, então, sempre terá uma preferência relativa à 2ª, porque a matéria original é infância. Se não houver compatibilidade, aí pode recair nas outras. Isso foi construído coletivamente entre eles, doutora Clotilde. Não, veja bem, construído entre eles na situação atual. Mas vai que a promotoria volta, e aí a pessoa que vem assumir é promovida. A pessoa que vem fica complicado. A forma... Porque está sendo a coisa situacionista. É situacionista. Ou seja, no momento em que vai se adequar, porque ela está na promotoria que ela pode, mas quando ela for promovida, o colega que virá, então nós não podemos fazer lei e normas com base em situações casuais. Doutora Clotilde, mas a comissão de revisão de atribuições criada no nosso colegiado, ela é permanente. Ela está justamente para ver... Porque nós não podemos a lei ser aprovada. Isso aqui é o problema. Vocês doutora atenção, Clotilde, deixa... A resolução, isso aqui é muito sério, senhores. Doutora Clotilde. Sempre em todas. É sério, concordo com a senhora, e nós temos total responsabilidade de apresentar uma proposta a este colegiado. E o que nos norteia é o interesse público. Claro.
os senhores já observaram que isso aqui é um verdadeiro jogo de quebra-cabeça. Mas está né, maravilhosa. Olha, a redação está maravilhosa. Para compatibilizar. Não tem um defeito, eu quero lhe dizer que eu sou muito crítica, mas eu estou vendo a redação correta. Vocês repetem só quando podem. Agora, o que me chamou a atenção foi ela sempre em todas. Se vocês observarem, os colegas que estão lendo, ela está em todas. Então, assim, você não pode ser um volante, você tem que ter atribuições. Então, sempre que não puder, sempre que tiver a compatibilidade, ela está lá em todas. Não, eu acho que não é razoável, até para ela mesmo. Não é bom na norma, porque quando o colega vier, quando ela for promovida, não será a mesma coisa. Se tiver disponibilidade, ele vai sim fazer. Não é assim não, Catarina, não é questão de disponibilidade. Vocês estão que ver a questão de atribuições, minha gente. Atribuições. Eu estou falando de atribuições, não estou falando de disponibilidade. Pronto, posso dar continuidade? Meu problema. Então, vou dar continuidade aqui à redação. A linha H, implantar projetos sociais também acrescido. Parágrafo único. As promotorias de justiça do núcleo criminal podem substituir-se em audiências criminais desde que haja compatibilidade de horário acrescido. A nova promotoria de justiça vai atuar nos processos criminais, né, aqui a justificativa relativa à violência doméstica e entorpecentes, de forma concorrente com a 4ª Promotoria de Justiça. Atuar por distribuição nos demais processos criminais, de forma concorrente com a 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça. Atuar nas audiências judiciais, junto ao juiz auxiliar da 4ª Vara Criminal. Participar das audiências relativas aos atos infracionais, conjuntamente com a 2ª, 4ª e 5ª Promotoria de Justiça, prevalecendo a participação da 2ª Promotoria de Justiça, sempre que houver compatibilidade com os horários das audiências designadas. Vamos agora para a redação atual do artigo 52, relativa às promotorias de São Raimundo Nonato. As promotorias de justiça, integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato, possuem as seguintes atribuições. Inciso 1. Primeira Promotoria de Justiça, atuação especializada criminal, inclusive quanto aos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal, execução penal e ainda a investigação em matéria criminal, o controle externo da atividade policial e segurança pública, incluindo as atribuições cíveis. Inciso 2º. Segunda Promotoria de Justiça, atuação especializada cível, inclusive quanto aos feitos relativos ao Juizado Especial Cível e à tutela cível e difusa da infância e juventude, incluindo os processos por atos infracionais. Inciso 3º. Terceira Promotoria de Justiça. Atuação especializada e exclusiva em matéria de direitos difusos e coletivos, exceto naqueles relativos às atribuições especializadas. Inciso 4º, Promotoria de Justiça Regional de São Raimundo Nonato. A linha A, atuar em defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, em matéria ambiental das comarcas de Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, Caracol e São João do Piauí. A linha B, atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria do patrimônio público e probidade administrativa da comarca de São Raimundo Nonato. A linha C, receber notícias de fato, fazer atendimento ao público, instaurar procedimentos administrativos e procedimentos investigatórios criminais relativos às suas atribuições descritas nas alíneas A e B. E a linha D, requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar. Essa redação atual cuida das atribuições das promotorias do Núcleo de Promotorias de Justiça de São Raimundo Nonato, sendo a primeira Promotoria de Justiça competente para atuação especializada criminal, inclusive quanto aos feitos relativos ao Juizado Especial Criminal, execução penal e ainda a investigação em matéria criminal, controle externo da atividade policial e segurança pública, incluindo as atribuições cíveis. Segunda Promotoria de Justiça, atuação especializada cível, inclusive quanto aos feitos relativos ao juizado cível e à tutela cível e difusa da infância e juventude, incluindo os processos por atos infracionais. Terceira, Promotoria de Justiça, atuação especializada e exclusiva em matéria de direitos difusos e coletivos, exceto naqueles relativos a atribuições especializadas.
Promotoria de Justiça Regional de São Raimundo Nonato. A nossa proposta do artigo 52. As promotorias de justiça integrantes do Núcleo de Promotorias de Justiça Cíveis de São Raimundo Nonato possuem as seguintes atribuições. Nova redação. Inciso 1. Segunda Promotoria de Justiça. Atuar em defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de cidadania, direitos humanos, meio ambiente, probidade administrativa, patrimônio público, consumidor, exceto naqueles de atribuição especializada. Nova redação. A linha B. Fazer atendimento ao público, receber notícias de fato e representações, instaurar e instruir procedimentos administrativos, preparatórios, inquéritos civis e promover medidas judiciais, extrajudiciais e administrativas relativas à matéria de suas atribuições. Nova redação. A linha C. Requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que é investigado. Nova redação. A linha D. Participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativos aos feitos de suas atribuições. E, nova redação. A linha E. Implantar projetos sociais. Nova redação. Inciso 2º. Quarta Promotoria de Justiça. A linha A. Atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, idosos, educação, família, sucessões, ausentes, interditos e outras áreas cíveis residuais, inclusive de competência do juizado especial cíveis, exceto naqueles de atribuição especializada. Nova redação. A linha B. Fazer atendimento ao público, receber notícias de fato e representações, instaurar e instruir procedimentos administrativos preparatórios, inquéritos cíveis e promover medidas judiciais, extrajudiciais e administrativas relativas à matéria de suas atribuições. Nova redação. A linha C. Requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar. Eu li errado. A linha C. Requisitar a instauração de inquérito policial e oferecer denúncia nos procedimentos que investigar. Nova redação. A linha D. Participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativos aos feitos de sua atribuição. E, nova redação. A linha E. Implantar projetos sociais. Nova redação. Inciso 3º e 4º, eles foram revogados, porque a lei, essa lei que eu fiz menção, a 239, de 28 de dezembro de 2018, ela extinguiu essa promotoria regional ambiental. Então, a justificativa, com o acréscimo de uma promotoria. A primeira. Vai estar embaixo, mais na frente. Vai ser o próximo artigo, doutor. Embaixo. A gente vai já tratar dela. Então, com o acréscimo de uma promotoria de justiça da mesma entrância e a extinção da Promotoria de Justiça Regional de São Raimundo Nonato, o núcleo único deixa de existir, passando agora a ter 2 núcleos, sendo um criminal e um cível. Dispondo o artigo 52, na nova redação, sobre o núcleo cível, com a 2ª e a 4ª promotorias, excluindo os incisos 3º e 4º. A 2ª Promotoria de Justiça tem atuação em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de cidadania, direitos humanos, meio ambiente, probidade administrativa, patrimônio público, consumidor, exceto naqueles de atribuição especializada. E a 4ª Promotoria de Justiça, atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de infância e juventude, idosos, educação, família, sucessões, ausentes, interditos e outras áreas cíveis residuais, inclusive de competência dos juizados especiais cíveis, exceto naqueles de atribuição especializada. Agora nós vamos tratar da nova proposta relativa ao artigo 52A, que trata justamente aqui, doutor Alípio, da primeira Promotoria de Justiça.
Já vou botar aqui. Pode ser. Registro aqui a ausência justificada agora nesse momento da doutora Catarina e peço à doutora Terezinha se ela pode assumir aqui a Secretaria dos Trabalhos. Errado. Doutora Terezinha, a senhora pode assumir aqui a Secretaria dos Trabalhos? Eu já agradeço também a doutora Catarina. Registro também que a doutora Raquel tem um evento que foi designada para participar e pediu para se ausentar agora. Então, vamos para a redação do artigo 52A, a proposta. As promotorias de justiça, integrante do núcleo de promotorias de justiças criminais de São Raimundo Nonato, possuem as seguintes atribuições: acrescido. Inciso 1, primeira promotoria de justiça, acrescido. A linha A, atuar nos processos criminais concorrentemente com a terceira promotoria de justiça por distribuição equitativa, incluídos os feitos de competência dos juizados especiais criminais e as investigações criminais e com exclusividade em matéria de execução penal, incluindo-se as atribuições cíveis. Acrescido. A linha B, atuar nas medidas cautelares criminais, nas fases de inquéritos policiais, bem como nos inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, concorrentemente com a terceira promotoria de justiça por distribuição equitativa. Acrescido. A linha C, receber notícias de fato e fazer atendimento ao público relativos às suas atribuições, concorrentemente com a terceira promotoria de justiça, assegurando-se equitativamente no número de notícias de fato distribuídos e atendimento entre as promotorias de justiça mediante compensação. Acrescido. A linha D, participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativas aos feitos de suas atribuições. Acrescido. A linha E, implantar projetos sociais. Acrescidos. Inciso 2º, terceira promotoria de justiça. Acrescido. A linha A, atuar nos processos criminais concorrentemente com a primeira promotoria de justiça por distribuição equitativa, incluídos os feitos de competência dos juizados especiais criminais e as investigações criminais e, com exclusividade, no controle externo da atividade policial, esta matéria contemplando também as atribuições cíveis. Acrescido. A linha B, atuar nas medidas cautelares criminais na fase de inquéritos policiais, bem como nos inquéritos policiais e autos de prisão em flagrante, concorrentemente com a primeira promotoria de justiça por distribuição equitativa. Acrescido. A linha C, receber notícias de fato e fazer atendimento ao público relativo às suas atribuições, concorrentemente com a primeira promotoria de justiça, assegurando-se equitativamente no número de notícias de fato distribuídos e atendimento entre as promotorias de justiça mediante compensação. Acrescido. A linha D, participar de audiências judiciais e extrajudiciais relativas aos feitos de sua atribuição e acrescidos. A linha E, implantar projetos sociais. Acrescidos. Parágrafo único. Para efeito de distribuição equitativa, a primeira promotoria de justiça compete a atuação nos processos de numeração par e a terceira promotoria de justiça nos processos de numeração ímpar, considerando o sistema TEMES do TJ ou outro que eventualmente venha substituí-lo. Acrescido. A justificativa. Fica acrescido o artigo 52A para tratar do núcleo criminal de promotoria de justiça de São Raimundo Nonato, antes inexistente, possuindo a primeira promotoria e a terceira promotoria de justiça as mesmas atribuições de atuar nos processos criminais por distribuição equitativa, incluídos os feitos de competência dos juizados especiais criminais e as investigações criminais, e com exclusividade em matéria de execução penal, incluindo-se as atribuições cíveis. O parágrafo único refere-se à distribuição equitativa por numeração par e ímpar entre a primeira e a terceira promotoria de justiça, considerando o sistema TEMES do TJ ou outro eventualmente que venha a substituí-lo. O artigo 54, redação atual. Nas comarcas de José de Freitas, Correntes, Altos, Barras, Batalha, Esperantina, Paulistano, Pedro II, Piracuruca, Valência do Piauí, União, Uruçuí, Luzilândia e São João do Piauí, haverá um núcleo das promotorias de justiça cujas atribuições ficam assim divididas. É só o caput.
A redação atual cuida das atribuições das comarcas que possuem 2 promotorias de justiça. A redação atual, também de acordo com a Lei 239, de 28 de dezembro de 2018, passa a ser a seguinte, a proposta. Artigo 54. Nas comarcas de José de Freitas, Corrente, Altos Barras, Esperantina, Pedro II, Piracuruca, Valença do Piauí, União, Uruçu e São João do Piauí, haverá um núcleo das promotorias de justiça, cujas atribuições ficam assim divididas. A justificativa é que esse artigo foi alterado para excluir as promotorias de justiça de Batalha, Paulistana e Luzilândia, considerando a extinção de uma das 2 promotorias de justiça pela Lei Complementar número 239, faço a retificação aqui, /2018. Nessa diapasão, delimitados os artigos objetos de alteração da Resolução CPJ número 03, de 10 de abril de 2018, submeto a minuta hora apresentada à deliberação deste plenário para votação. É como voto. Indago, né, se há mais algum esclarecimento. Então, passo a votação. Doutor Antônio, Pripado ausente. Doutor Antônio Gonçalves Vieira. Acompanho o voto de Vossa Excelência, tendo em vista que a matéria está bem delineada e bem distribuída, dando a competência às promotorias aqui citada. Eu voto pela aprovação. Doutor Alípio. Eu voto pela aprovação do projeto de Vossa Excelência. Doutor Ivaneide. Doutor Antônio Ivan. Excelência, a matéria foi devidamente exaurida por Vossa Excelência, em que eu parabenizo e veio só consubstanciar mais um entendimento, então, pela aprovação. Doutora Rosângela. Pela aprovação. Doutor Osaías. Aprovação. Doutor Fernando. Pela aprovação, senhora presidente. Doutor Assunção. Voto de acordo com o voto visto. Doutora Terezinha Borges. Pela aprovação. Doutor Aristides. Eu queria só registrar que essa matéria, por ter mais complexa, é tão tal que até hoje já vem muitos dias debatendo. E não vai cessar, não, porque isso sempre tem uma inovação. É tipo da matéria, doutor Alípio, doutor Vieira, que são os mais velhos aqui, sempre vai ser atualizado. É uma resolução que não será mutável, não é imutável. De acordo com o tempo, decorrer temporal, doutor, isso vai se aperfeiçoando, vai criando novas reivindicações, mudanças estruturais. Mas essa etapa, graças a Deus, chega ao final. E com brilhante voto visto de Vossa Excelência. Literalmente com a favor dele. Doutor Luiz Francisco. Senhora presidente, colegas procuradores e procuradoras, eu quero ressaltar aqui também que o trabalho que resultou nestas novas atribuições aqui traçadas, foi resultado de um consenso, Isso ficou bem claro aqui, dos colegas promotores, A começar lá pela comissão inicialmente presidida lá pela doutora Terezinha Borges, E tudo que é construído, doutor Osaías, com consenso, a tendência é dar bons frutos. Então, dito isso, eu quero acompanhar aqui o voto do doutor Antônio Ivan, porque ele é o relator, acompanhar o relator do voto, vou acompanhar o voto do relator Antônio Ivan, com os respectivos acréscimos aqui do voto visto aqui da doutora Carmelina. Porque é bom a gente ressaltar isso. Ela acrescentou e esse acréscimo veio somar, Mas o voto aqui é do relator Antônio Ivan, que fez um trabalho brilhante, tanto quanto aquele que já havia sido feito por votação da 03/2018. É o meu voto. Perfeito. Doutora Zélia.
O voto vista, ele veio acrescentar, na realidade, aperfeiçoar o voto do nosso relator. Então, eu voto com o voto vista. Doutora Clotildes. Doutora Carmina, quero até parabenizar pela nova redação de Vossa Excelência, que foi mais ampla. Mas, no tocante, como eu já lhe falei antes, essa participação da segunda promotoria da comarca de Picos, atuando na quarta, na quinta, na oitava, eu sou contra, terminantemente contra, porque quando fui ler as atribuições dela, que ela atua em a tutela de interesse difuso, na infância, na juventude, ela tem muita coisa, participa de audiência junto à terceira vara de Picos, na quarta, na quinta, audiências quarta, quinta e oitava, então assim, quando ela tem tudo isso aqui, e ela fica atrelada ainda a mais a quinta, a oitava e a quarta, eu voto contra. Muito embora, eu voto parcialmente contra. Ou seja, no tocante ao relatório, eu quero lhe parabenizar. Mas quando chega para diluir essas atribuições, isso é muito. Isso aqui é como diz os colegas, sempre vai modificar, mas qual que eu acho que quando coloca ela na quarta, na quinta, na oitava, sempre, ou seja, quando ela tem um leque de atribuições, eu sou terminantemente contra no tocante a isso. Então, o meu voto é parcial. Ok, doutora. Tá. Doutor Hugo. Pela aprovação nos termos do voto vista, presidente. Então, declaro, né, aprovada a unanimidade. Não, a maioria. Desculpa. Por maioria, né, vencida. Destacado o voto da doutora Clotilde, né, nos termos... Vencida. Não, mas eu estou divergindo, votando parcial, não é na maioria. Mas você está dizendo isso. Não é absoluto, como ela tinha dito. Exatamente. Pronto. Só isso. Então, aprovado por maioria a presente proposta de resolução de alteração da resolução 03/2018 CPJ. Quero agradecer ao nosso relator, doutor Antônio Ivan, pelo trabalho bem feito, com muita competência. Agradecer a esse colegiado, que é mais um avanço que vamos promover no fortalecimento das atribuições relativas à comarca de Picos e à comarca de São Raimundo Nonato. Quero também cumprimentar os promotores aqui presentes, o doutor Gerson e o doutor Leonardo. Um bom dia. E dando agora continuidade à nossa pauta, vamos para os assuntos institucionais. Inicialmente, eu faço um convite relativo à reinauguração das novas instalações da nossa ouvidoria, que agora está sendo capitaneado pela nossa Procuradora de Justiça, doutora Raquel Normando. Será amanhã, às 9 horas, né, na própria local aqui, na sede da ouvidoria, aqui no nosso térreo. Então, assim, com novos projetos, né, trazendo uma atuação que dá continuidade a um trabalho que já vem sendo feito, né, com novos projetos, nessa intenção de aprimorar e de avançar. Então, reforço a todos os senhores e as senhoras esse convite das novas instalações da nossa ouvidoria. Agora, em seguida, eu quero compartilhar com muita alegria com os senhores e com as senhoras que na quinta-feira passada eu estive em Salvador, na Bahia. Houve reunião do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e também, na oportunidade, houve a comemoração dos 410 anos do Ministério Público Brasileiro e que coincide também com o Ministério Público da Bahia. Nossas raízes, em termos de Ministério Público Brasileiro, estão na Bahia, no ano de 1609, né, quando, nas ordenações filipinas, foi designado o primeiro promotor de justiça. E lá era no Ministério Público, né, da Bahia, que naquela época não tinha a instituição Ministério Público, mas já foi a designação do primeiro cargo de promotor de justiça,
que foi Afonso Garcia Tinoco, em 1609. Então, foi uma festa muito bonita. Qual o nome? Afonso Garcia Tinoco. Cacete? Garcia. Que eu entendi, estou ouvindo meio... Afonso Garcia Tinoco. E, na oportunidade, foi uma comemoração muito bonita, promovida pela Procuradora-Geral de Justiça, doutora Ediene Lousado, com essa celebração. E todos os ministérios públicos foram homenageados com uma medalha comemorativa, e eu trouxe para compartilhar. Ela sai aqui, vou até passar para os senhores verem, e atrás também tem um símbolo da Bahia, né? Então, nossas raízes, em termos de Ministério Público Brasileiro, também começaram lá no solo baiano. E dizer que eu quero também compartilhar que essa medalha, né, que eu fui representando nosso Ministério Público, estiveram presentes 22 procuradores gerais, e eu quero dizer que essa medalha ela irá ficar no nosso memorial, né, porque ela não é minha, ela é da nossa instituição. Né, então, ficará a exposição no nosso memorial, essa medalha comemorativa. Só registrar também. Exato. Exatamente. Minha gente, a história que está rolando. Queremos registrar também que nesse mês houve o falecimento do doutor Nilton, não foi isso? Foi. Não é? Você quer falar alguma coisa, doutor Vieira? Inclusive, o doutor Nilton foi vice-presidente da nossa associação, eu não sei se eu quer falar alguma coisa a respeito, que é o presidente. Então, mas o cara que faz um registro foi uma pessoa muito atuante, foi promotor de Luzilândia e de várias outras promotorias. Lá em Luzilândia, ele foi homenageado pela população naquele tempo ainda da Revolução, que era coisa... E ele foi muito homenageado. Eu me lembro que ele falava um fato da prisão de café, que era contrabandeado naquele tempo, porque lá passava no Rio Parnaíba, ele era promotor. Então, quero aqui apresentar, propor voto de pesar para a família, até a delegada, a mulher dele, agora eu esqueci o nome, se alguém se lembrar, mas é só pegar na ficha que você pega o nome. Extensivo a toda a família, esse voto de pesar, porque foi um cidadão que prestou relevante serviço, não só ao Ministério Público, mas como à própria associação. Sim, na associação eu mesmo fui presidente da associação, pelo menos em 2 mandatos que eu fui presidente, ele fez parte da diretoria. Doutor Vieira, e com a vossa permissão, gostaria de subscrever esse voto também? Eu também. Tá, vou passar a palavra ao doutor Luiz Francisco. Reitero meus cumprimentos a todos. Eu quero me associar com o pedido aí formulado aí pelo doutor Vieira, pela proposição formulada pelo doutor Vieira. Em verdade, eu conheci muito o doutor Nilton. Para mim, eu tomei conhecimento da morte dele, viu, doutor Vieira? Foi meio através de Vossa Excelência. Né? Eu posso dizer que tive o prazer, não é, de gozar de sua amizade, né? Eu cheguei a morar no bairro Vermelha, né, ali ao lado, próximo da casa dele, e às vezes eu cheguei a visitá-lo, né, e a gente conversava muito, né, apesar de sermos de gerações diferentes, mas eu tinha ele como um grande amigo, e ele era uma pessoa que granjeava, junto a todos nós aqui também, assim, uma grande amizade. Prestou serviços relevantíssimos ao Ministério Público e à associação. Eu me lembro também que por 2 ou 3 vezes eu estive também integrando aí a chapa vencedora lá do doutor Vieira, e ele sempre também constava lá como trabalhador. E era uma pessoa realmente ativa, né? Uma pessoa ativa, né? Então eu acho que nós perdemos um grande amigo, e o Ministério Público perdeu, embora ele já estivesse na inatividade, um grande homem que prestou, como repito, grande serviço à instituição. Doutora Carmelina, também faleceu no fim de semana a doutora
a senhora dos Anjos, que é a sogra do doutor Antônio de Moura Júnior. Eu quero apresentar também o voto de pesar para a família lá, para ele e para a família, que era pai da esposa dele. Tá. Mãe da esposa dele. Eu também acompanho, doutora. Doutor Vieira, só doutora Carvalho, só dando um gancho aqui, que eu fui nomeado um tempo, especialmente em Luzilândia, promotor, de forma especial, que era só eleitoral, exclusivamente eleitoral. A doutora Ana Luísa Sinobelino parece que estava sendo comum. E dei razão de ter assassinado o ex-prefeito. Então estava a Polícia Federal, Exército, e eu fui com o Ministério Público, entre aspas, federal, promotor federal de Luzilândia por 2 meses, 1 mês. E lá, o doutor Newton Guimarães era conhecido ainda. Isso, naquela época, já falava o nome dele, muito posterior à sua saída da atividade e de Luzilândia. Sogra. E razão, viu, doutor Vieira? Deve ser Maria dos Anjos. Viu, doutor Vieira? Em razão da participação, acho que ele morava com a família lá mesmo em Luzilândia. Ele morava com a família, então ele participava de assuntos de educação, esporte, lazer, tudo que você imaginava, ele estava atuante, em destaque na comunidade luzilandense. Era muito ativo lá, e representou um professor, diretor, seleção, comandou a seleção de esporte. Então foi um sujeito, um cidadão que teve ampla participação no meio social luzilandense. Muito conhecido. Muito obrigado. Tá. Sim. Então, essa outra proposição foi do doutor Vieira também, né? A sogra do doutor Moura Júnior, né? Também eu quero me associar. Eu me associo às duas também, Você doutor. sabe o nome dela? Pronto. É Maria dos Anjos. Pronto. Todos de acordo. De acordo. Então, a unanimidade, aprovada as duas, moção de pesar. Doutora Carmelina, se Vossa Excelência me permite, serei muito breve. No dia 4 de outubro do ano passado, o Colégio de Procuradores elegeu presidente e as comissões permanentes que o nosso regimento contempla, né? Eu fui eleito presidente da Comissão de Revisão Permanente de Atribuições dos órgãos, Comissão de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, juntamente com o doutor Antônio Gonçalves, o doutor Alipe, como membros titulares. A excelência está aqui. E a doutora Rosângela de Fátima Loureiro Mendes e a doutora Zélia como substitutos. E indicamos a doutora Cléia e o doutor Carlos Eduardo para compor a comissão. E delimitamos inicialmente os estudos para, posteriormente, a apresentação de sugestões com relação aos processos administrativos disciplinar. Certo. E aí foi criado um e-mail para receber sugestões dos colegas, encaminhado ofício à corregedoria e à presidência da associação. A corregedoria apresentou um estudo muito profundo, nós apresentamos algumas sugestões, os colegas também. E já quase no final agora do mandato, o doutor Carlos Eduardo trouxe a informação de que o Conselho Nacional está fazendo um estudo para unificar o processo administrativo disciplinar. Nós já até comentamos rapidamente aqui. Então, em face do término do mandato, que se dará dia 4, né, nós vamos encaminhar as sugestões à Vossa Excelência e também sugerindo que na próxima reunião do colégio sejam procedidas as eleições de presidente e os demais membros. Perfeito. Essa comunicação que eu queria fazer a Vossa Excelência. Tá. Participou, né? Ele é ligado. E por último, né, mais um convite que na sexta-feira, não é, doutor Hugo? A gente vai ter um evento, né, aqui em parceria, a associação, quem está dando total apoio, um evento sobre a questão da reforma da Previdência, né, dia 4, a partir das 8h30, virão 2 palestrantes para trazer informações, esclarecimento, sexta-feira, dia 4, a partir de 8h30. Eu faço a abertura, aí vou. Vai fazer o convite, né? Então, agradecer. Alguém tem mais algum?
Então, assim, vamos encerrar nos assuntos institucionais, agradecer a participação de todos, né? E desejar uma boa semana. Declaro encerrada a presente sessão.